Pode Posso? sim. Qual que é o ponto aqui? Eu sei, e você me corrige se eu estiver errado, que a psicanálise deu primazia aos estudos de caso, né? Aos estudos Sim. bem aprofundados e tal. Uhum. E qual que é, sob a ótica que eu tô argumentando aqui, o problema? O problema é o seguinte, ó. Imagina então que o Vilela, ele vem fazer terapia comigo, certo? E o Vilela, depois de 6 meses, ele tá muito melhor, certo? E aí, o Vilela pode ter melhorado muito graças ao trabalho que eu fiz. Ele pode ter melhorado graças ao trabalho que eu fiz, que não necessariamente tá colado com a minha abordagem teórica, é porque eu sou um cara que, putz, sei lá, empatiza, o jeito que eu falo, e aí aqueles elementos de acolhimento, de escuta que ia tanto fazer se fosse um psicanalista, um behaviorista, um gestalt terapeuta, né? Ele poderia ter melhorado por conta da medicação psiquiátrica, ele poderia ter melhorado pela simples passagem de tempo, a vida foi indo. Pode ser que ele nem tenha melhorado tanto assim, mas ele diz pra mim que sim, porque ele não quer me chatear, o chamado efeito Hawthorne e tal. Beleza. Então, o que acontece? Eu não consigo detectar num estudo de caso se ele melhorou graças a esta terapêutica, e eu nem vou chamar do Jean, né, a terapêutica da abordagem X, ou se ele melhorou por trocentos outros fatores. E aí, para isso, a gente precisa dos ensaios clínicos randomizados. O que é o ensaio clínico randomizado, assim, em resumo, para quem tá assistindo e não sabe? A gente pega 100 pessoas com características semelhantes, divide elas em 2 grupos de maneira muito criteriosa e rigorosa, em que várias das suas individualidades e particularidades vão estar ali misturadas, e o que elas têm em comum é uma determinada queixa clínica. Você, num grupo, tem um tratamento, no grupo não tem um tratamento, e vê o que acontece depois do tratamento. E isso controla vários desses fatores de confusão. Então, qual é a parte que eu concordo com você? A parte que eu concordo com você não existe o método científico no singular, existem vários métodos, mas para identificar eficácia de tratamento, a gente precisa sim do método experimental para isolar todos esses fatores de confusão, para eu ter certeza o quê? Que o método A produz o resultado B. Sim. O que eu diria em relação a isso? Tem uma discordância aqui, e eu acho que eu não vou conseguir te convencer, e nem você vai conseguir me convencer do contrário. Mas tem uma discordância aqui que é em relação a essa confiança que você está atribuindo ao método experimental, ao ensaio clínico randomizado. Porque tem um pressuposto. Né? Assim, quando você descreve, fica parecendo extremamente óbvio. Né? Assim, se eu pego 2 grupos de pessoas e a única coisa que vai diferenciar esses 2 grupos de pessoas é o tipo de abordagem terapêutica que está ali, então todos os resultados que vêm depois só podem ser atribuídos àquela diferença entre as abordagens terapêuticas. Não só podem, mas mais provavelmente será isso. Mais provavelmente, porque você tem ali pelo menos em tese, você tem o controle dos fatores de confundimento, né? Então, em tese, o estudo experimental daria essa garantia. Mas eu acho que aí tem um pressuposto. O pressuposto de que, em fazendo isso, você vai ter necessariamente a garantia de que aquele resultado é mais confiável. E, sinceramente, Jean, não vou bater o martelo para você e dizer assim, é isso, não dá para a gente confiar no método experimental. Eu assim, dou graças a Deus pela existência do método experimental, uma série de inovações que a gente tem, de conquistas tecnológicas que a gente tem, vieram conforme o método experimental. Mas eu acho que quando a gente está lidando com pessoas, eu sinceramente não sei se o método experimental oferece essa garantia que você está atribuindo a ele. Por que você acha que não? Qual que seria o grande diferencial aqui? Por que vale para identificar vacina, remédio, cirurgia? Por que na psicologia não valeria esse método? Porque, sinceramente, eu não sei se esse controle dos fatores de confundimento, por exemplo, ele é possível de ser feito com essa exatidão e rigor que vocês estão imaginando que possa ser feito. Vou dar um exemplo.
Ontem eu estava até dando aula e falando para os alunos sobre isso. Como é que você avalia que aquela pessoa melhorou depois de ter passado pela terapia dentro do estudo experimental? Né? Assim, pegaram os dois grupos, passaram por 2 tratamentos diferentes, sei lá, psicanálise e terapia cognitivo-comportamental. Aí como é que você avalia se essas pessoas de fato melhoraram ou não? Você tem que ter um instrumento de mensuração. Perfeito. Me corrija se eu estiver errado. O tipo de instrumento mais utilizado com mais frequência são as escalas, não é isso? Aí você tem escala de ansiedade, escala de depressão e etc. O que é uma escala? Para quem não sabe, né? Basicamente, não serei aqui extremamente rigoroso, mas basicamente você tem ali um conjunto de afirmações, né? E você solicita à pessoa que assinale ou qual afirmação corresponde mais a ela, ou dentre aquelas afirmações, em que medida ela concorda ou está mais alinhada com aquela afirmação ali. Aí, por exemplo, só para citar esse exemplo, você teria um problema, que eu acho que você já deve conhecer, já deve estudar, que é o problema da reatividade. Né? Quer dizer, quando eu, pesquisador, solicito que você preencha aquela escala ali, a minha presença, a minha solicitação, a própria escala, o modo como ela é construída, são fatores que interferem na sua resposta. Podem não interferir de maneira extremamente direta, pode ser indireta, talvez possam existir formas de tentar controlar isso, mas é um fator. Eu estou citando só esse exemplo para defender a tese de que trata-se de uma questão muito complexa que eu acho que ultrapassa a capacidade dos experimentos de detectarem. Entendeu? Tá. Posso comentar? Pode. Ô Lucas, então, você tem razão em relação à reatividade. Agora, alguns pontos aqui que eu quero trazer. Acho que a primeira coisa, eu até anotei aqui, né? Escalas no plural, porque geralmente se usa várias, tá? Tem uma coisa que eu não sei se você concorda, eu acho que você concorda, eu acho que eu já vi você falando em vídeo no seu canal do YouTube, que é, esse pessoal só reduz sintomas, né? Eu acho essa afirmação problemática, e eu vou te contar que eu me sinto ofendido igual quando você se sente ofendido com o termo pseudociência. Por que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Vilela vai lá ser atendido por mim, e ele tá lá, tô broxando. Vilela tá broxando. Peraí. Alguém falou com você? A sua esposa, ela me mandou uma mensagem aqui antes. Mano! Desculpa aí, Mari. Mas... Era pra ser uma suposição. Depois tira mas isso é quebra de sigilo, viu? Isso é quebra de sigilo. É quebra de sigilo. Pra processar. O CRP aí pode fazer uma denúncia. Então, ó, eu tô broxando, eu não vejo mais graça em sair com meus amigos. Quero ficar deitado. Quero ficar em casa, tô tendo insônia, beleza. E aí, o que acontece? Depois de 6 meses, o Vilela fala pra mim, tô dando 3 vezes ao dia, socando lá, metendo pra valer. Eu agora gosto de ver meus amigos, Glória. Parei de maltratar o Rafa, não me sinto mais triste, Agora, o que eu fico me perguntando mas foram estas coisas aqui que fizeram ele procurar o psicólogo, era isso que ele queria. Agora, o estudo tem uma maneira de controlar isso aqui, que é qual? Cara, se eu falo pro Vilela, Vilela, preenche essa escala aqui, que eu já vou dar uma olhada. Ele vai ser muito impactado por eu estar olhando aqui, pedindo pra ele preencher. Puta, ele não quer dizer pra mim que eu não ajudei ele. Então você tem que fazer isso com pessoas, terceiros, quem vai coletar a escala não é o próprio terapeuta. O próprio terapeuta. Você sabe que você manja, né? Na psicometria você tem estratégias pra ver se o cara não tá mentindo, repete itens e tal. Agora, eu concordo com você, a escala não é o melhor método. Mas eu fico me perguntando se, além de alguns outros que às vezes a gente tem para coisas mais simples, que você consegue observar o próprio comportamento, o que a gente põe no lugar, entendeu? Porque assim, você não vai usar a escala, que putz, já tem um controle ali psicométrico, já pega bons sintomas. E
assim, não sei se você faz essa crítica, mas eu já vi psicanalistas falando assim, porque só pega sintoma de diagnóstico. Cara, isso é balela, você tem escala de tudo que é coisa, não tem só escala de diagnóstico, né? Se a gente entrar pra discutir o DSM aqui, a gente vai ter muito mais concordância do que discordância. DSM? Né? O Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais e tal, né? Só que eu acho, às vezes, Lucas, que a escala é o que o Churchill falou da democracia, sabe? O melhor que nós temos. Ela falou, a democracia é o pior sistema de governo que existe, mas todos os outros que já tentaram é pior que ainda. Né? O melhor dos piores. Não vai fazer um corte, o Jean falando, a democracia é o pior sistema. Pelo amor de Deus, tá? Ainda assim, né? Né? Então, o que iria no lugar? Tipo, o teu paciente te trazer um relato mais assistemático, mais solto, seria mais confiável que isso, entendeu? Pois é. Aí a gente vai ter que pensar assim, de fato, nós precisamos ter esse controle tão exato sobre o que acontece. Por que eu coloco isso como uma questão? Porque não necessariamente, para que você possa desenvolver uma determinada prática, você tem que ter esse controle tão rígido sobre se os sintomas desapareceram ou não. Né? Eu acho que às vezes, vou voltar nesse ponto, mas só para complementar, para não esquecer. Eu acho que às vezes nós, psicanalistas, carregamos nas tintas, né, como se diz, quando a gente faz essa crítica às terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais, dizendo que só busca a eliminação de sintomas, né? Como se na psicanálise nós não buscássemos isso. Perfeito. Há um psicanalista chamado Owen Rennick, lá dos Estados Unidos, que inclusive recebeu bastante hate da comunidade psicanalítica norte-americana, porque por defender isso, olha, eu acho que a gente precisa levar em consideração que na psicanálise nós temos que buscar a eliminação de sintomas, sim. E ele, inclusive, defende uma tese até um pouco mais radical, que é assim, olha, na hora que o paciente chega pra gente e fala que já tá bom, que ele melhorou e que tá conseguindo fazer as coisas que ele não conseguia, ou não faz mais aquilo que ele fazia e que não gostava, e quer sair, beleza. Você concorda com essa posição? Eu não sei se eu concordo com essa radicalidade, mas eu acho que a gente precisa levar em consideração a eliminação de sintomas como objetivo terapêutico. Sabe? Isso estava no Freud muito presente. O Freud nunca falou assim, na psicanálise a gente não preocupa em eliminar sintomas, não. A gente preocupa com outras coisas mais profundas, etc. Até porque, se fosse assim, acho que você tinha que contar pro paciente, né? Tipo, você tá vindo aqui porque você tá broxando, mas eu não vou tentar fazer você parar de broxar, não. O garantir não dá pra garantir, né? Usar outro exemplo também, né? Tá bom, ele fica olhando pra mim, falando essas paradas. Só que eu acho que aí tem uma diferença, que é assim, vou pegar o exemplo do Vilela. Agora você vai ser exemplo de tudo aqui. Tá bom. Ó, então você chega lá, né? Vamos colocar um problema ao contrário? Doutor, eu tô transando muito, eu não aguento parar de transar, minha mulher não aguenta mais. Eu tô viciado em sexo. Viciado em sexo. Viciado em sexo. Aí você Pode ser pior do que broxar, hein? É pior, viu? Você já sofreu disso também, né? Você pode testemunhar, né? Posso testemunhar. Aí você chega lá com esse problema. Tá. Me corrija se eu estiver errado. Mas numa terapia comportamental, cognitivo-comportamental, a tendência vai ser o quê? Você chegou lá com esse problema, o problema foi resolvido, ok, encerramos o tratamento. Na psicanálise, nós entendemos que aquilo que a gente desenvolve com o paciente vai para além disso. A gente vai buscar ajudar você a ter um controle melhor sobre o seu impulso sexual, a não viver escravo do seu impulso sexual. Mas ainda que você chegue e diga melhorou, tanto você, a gente acredita, tanto você vai se sentir estimulado, como o próprio analista vai te estimular a prosseguir conversando, associando, explorando as suas questões. Porque, e aí vem talvez um sistema de controle da própria psicanálise, né? Que a gente entende o seguinte: não necessariamente esse sintoma, que seria a compulsão sexual, desapareceu por conta da intervenção psicanalítica. Pode ser outra coisa. Pode ser, por exemplo, porque, cara, você confiou tanto em mim, você gostou tanto de mim, a nossa relação terapêutica deu tão certo,
que assim... Ou pode ser que eu entrei numa igreja e lá pode ser pastor também. fala que é pecado, e aí eu... Pode ser também, que aconteceu alguma coisa fora dali do consultório, porque também tem isso, né? Às vezes a gente acha que o consultório resolve tudo, né? E a pessoa tem uma vida para além do consultório. O cara é mandado embora ou começa em outro trabalho e também muda, né? Lógico, exatamente. Então, esse sintoma pode ter desaparecido por um efeito de sugestão, né? Que é esse efeito da confiança. Né? Então, por isso que a gente não se satisfaz com a eliminação de sintomas. Entendi. Então, assim, beleza, Vilela, resolveu aí o problema da compulsão sexual, agora vamos escavar, vamos explorar para entender de onde vem esse negócio. A que isso está relacionado? Porque de repente você...